pouco. Vamos mais uma vez lembrar a vocês que estamos no curso de Física 1, Mecânica. E, em princípio, nós temos desenvolvido esses dois módulos. Hoje nos toca falar de trabalho e energia. Aqui vem um corte e vem a primeira prova, né? A primeira prova trata desses assuntos. Evidentemente é uma salada disso tudo junto, né? Energia, trabalho, se mistura com... E depois recomeçamos, depois da prova, que neste ano em particular não envolve uma semana, senão que simplesmente um final de semana, continuaremos com estes outros assuntos. Nos assuntos a seguir, sistema de partículas, colisões, rotações, a gente tem mais ferramentas matemáticas para colocar em cima do assunto, e vocês vão sentir essa diferença. Ok, nosso assunto hoje é discutir trabalho e energia. A definição de trabalho, pelo menos do ponto de vista da mecânica e física, é para uma força que desloca uma determinada distância. Essa força aqui é o produto da componente da força na direção do deslocamento. Então, o trabalho envolve dois ingredientes, a força e o deslocamento. Isso é fundamental. A força tem que ter componente na direção do deslocamento para que exista trabalho. Esse produto que está aqui é o produto escalar, que foi inventado justamente para escrever esta grandeza aqui, ou seja, o produto do módulo, dos módulos, F, o módulo de delta X e o cosseno do ângulo que forma entre si. Alguns detalhes, como por exemplo as unidades de medida, no MKS a gente tem Newton para força, metros para deslocamento, a unidade é o Joule, a unidade de trabalho no MKS, no técnico o quilograma. A grandeza é escalar, porque assim foi definido. Vejamos mais alguns detalhes. Se eu tenho deslocamento e força na mesma direção, ou seja, paralelo, é simplesmente o produto dos módulos. Se eles são opostos, é o produto dos módulos com um sinal menos. É só dar dores de cabeça esse sinal menos. A gente coloca destaque agora para depois chamar a atenção. Outro detalhe fundamental, esse sim vamos a vê-lo até em experiências extremamente simples. Se são perpendiculares a força e o deslocamento, o trabalho é zero, porque não tem o componente da força na direção do deslocamento. Caso particular, por exemplo, da força centrípeta, é continuamente, sempre, perpendicular ao deslocamento. O deslocamento está na direção da tangente e a força está na direção do raio. Então, no movimento circular, que só acontece porque existe a força centrípeta, quem dá a aceleração centrípeta, o trabalho dessa força é zero. Temos a fazer algumas demonstrações muito simples. Vocês podem acender a luz, por gentileza? Eu só quero mostrar alguns casos, coisas extremamente simples, mas que revigorizam o conceito que a gente fala teoricamente. Por exemplo, luz, 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 luz. Por exemplo, aqui tem um sistema de polias, tá? Ele levanta, você pode levantar, tá? Ele também levanta o mesmo peso, até a mesma altura. Pode levantar, chega. Tá? Levantam até a mesma altura. Agora, isso que está aqui é feito por uma força, que é 4 vezes a força do peso. O que está aqui é feito com uma força igual à do peso. A pergunta é, ele levantando até a mesma altura, qual dos dois faz mais ou menos trabalho? Na verdade, os dois fazem o mesmo trabalho. Trabalho físico, força por distância. Apenas que um faz uma força menor que o outro. Quer dizer, o esforço não tem nada a ver com um trabalho assim definido. Vamos... Então ele consegue fazer o mesmo trabalho que ele, só que com uma força menor. Vamos ver o tijolo. Por exemplo, se a gente se pergunta, ele vai fazer um esforço, deixa eu lembrar primeiro. Tá? Ele aplica uma força, leva um bloco.
Esse bloco é um bloco mesmo, um tijolo. Ele realiza um trabalho, está fazendo uma força, está arrastando, está vencendo o atrito, realiza um trabalho. Agora, por exemplo, ele anda a mesma distância com o tijolo na mão. A pergunta é, o segundo rapaz fez algum trabalho? Não fez trabalho nenhum, do ponto de vista da nossa definição. Ele fez uma força, ele sustentou o peso, tá? Mas a força que ele está aplicando, é perpendicular ao deslocamento. Tá? A força está na direção do braço e o deslocamento está na direção dos pés. Então, do ponto de vista do trabalho definido recentemente, ele fez um trabalho nulo, apesar de ter feito uma esforço enorme, e ele realizou um certo trabalho, que tem uma força por distância. É importante perceber isso. O trabalho é força por distância, mas distância certamente é acomodada. Vamos lá, plano inclinado. Outra demonstração extremamente simples. Ele vai subir por esse plano inclinado que nós montamos aqui. Eu vou acompanhar para ele não cair. Tá? Ele sobe esse tijolo até aí, pelo plano inclinado. Você consegue subir com um dedo apenas. Ele levanta o tijolo em linha reta e coloca no mesmo lugar. A pergunta é, algum deles fez trabalho maior que o outro? Ele fez mais trabalho? Ele fez mais trabalho. A pergunta é, nenhum dos dois fez trabalho maior que o outro. O trabalho é o mesmo, apenas que ele fez um esforço menor. O plano inclinado justamente me permite subir a mesma distância, fazendo um esforço menor e subir na vertical. Mas o trabalho realizado é o mesmo. O trabalho contabilizado, ele fez uma força menor numa distância maior. Força por distância deu a mesma coisa que o peso pela altura. Percebe? Esses são os detalhes ligados ao trabalho que, em seu momento, eles cobram, tem uma importância fundamental. Vamos continuar nós vamos usar o trabalho daqui, vamos usar esses detalhes daqui a pouco. Só deixa continuar. Agora, o cálculo do trabalho. Agora vamos a uma questão puramente aritmética. O cálculo, como que se calcula o trabalho? Bom, o trabalho foi definido assim, força pelo deslocamento. Então, se a gente faz uma imagem de um gráfico onde coloca a força versus o deslocamento, nós vemos que o produto desta altura, que seria a força, vezes este lado do retângulo, que seria o deslocamento, me dá a área subtendida debaixo da curva da força. Usando apenas essa ideia, a gente leva para frente, e num caso, por exemplo, uma mola, em que a força da mola ela depende do comprimento, se a gente comprime ou estica, ela me proporciona uma força que justamente essa força aqui varia com a distância, né? Se a mola é comprimida tem uma força, a força da mola tem esse sinal menos, esse sinal menos é porque é uma força elástica. Se você se perguntar por que menos, vamos imaginar o que aconteceria se não fosse menos, se fosse mais. Se fosse mais, aconteceria uma coisa muito interessante. A gente pega a mola, estica ela um pouquinho e como a força é mais proporcional a X, a mola sozinha começa a se esticar e não para mais. Quer dizer, é um absurdo, verdade? Então a força realmente é uma força elástica, uma força de recuperação elástica. Se eu comprimo, né, ou seja, se o X é negativo, a força tem sentido positivo. E outra coisa, a gente não faz o panegírico da mola, nós não somos monomaníacos da mola porque nos interessam as molas per se. A mola é a representação mais simples que podemos fazer a este nível deste tipo de forças, que são fundamentais na estrutura atômica, que são fundamentais no tratamento de problemas de equilíbrio, nos problemas de estruturas em geral. Esse tipo de força elástica, né, que segue a chamada lei de Hooke, é uma força que aparece inúmeras vezes. Então a mola é um primeiro passo. A mola em si é uma representação, é uma maneira de produzir essa força. Ok, mas nós temos uma força variável, né? A força está aqui, a distância está aqui, a força é variável. A ideia de calcular o trabalho feito por essa força num deslocamento da mola, como já diz, a gente faz, ou por exemplo, a ideia de calcular o trabalho
desculpa, Goia, a gente fica nervoso às vezes. Ou a ideia de calcular o trabalho num caso geral, por exemplo, deslocamento curvilíneo, em que eu tenho uma força e tenho um deslocamento aqui, essa força essencialmente variável ao longo do trajeto. O que a gente faz, calcula não o trabalho, calcula um trabalhinho, faz um deslocamento pequenininho, que é este diferencial que está aqui, né? A trajetória, isto que está aqui é uma linha contínua, então posso descompô-la em infinitos trajetos pequenos, tomo ele e faço um trabalho pequeno aqui. Esse é o pequeno trabalho. Aí depois eu faço a soma ao longo da trajetória. Como fazer a soma? É um problema de cálculo, já vamos resolver, não me interessa. Mas feita essa soma, o resultado é sempre a área debaixo da curva da força. Se eu tenho a força aqui, o deslocamento foi de x1 a x2, a área que está debaixo da curva me dá o trabalho. Para o caso da mola, mais uma vez, a mola é o trabalho realizado proporcional a esta diferença dos quadrados, das coordenadas, ou o quadrado do deslocamento, se a gente chamasse x1 a x2 do quadrado. Tá? Então, o trabalho em si é força por distância. Se a força é constante, é só pegar a componente e multiplicar. Se a força é variável, temos que dar uma voltinha, fazer a conta via o cálculo diferencial. Mas isso não nos inibe de tratar o trabalho como uma grandeza física de peso e conhecida. Agora vamos discutir outro aspecto, velocidade. Quer dizer, a gente quer estabelecer como é que uma velocidade me proporciona uma força. Vamos fazer a ligação de movimento com força no sentido contrário. Quer dizer, a gente discutiu a dinâmica colocando as forças e resolvendo o problema cinemático, mas agora vejamos como é que a velocidade me proporciona uma força. Os dois exemplos que estão no quadro são bem chamativos. Para vocês chutarem a bola, na verdade, para conseguir uma boa força para chutar a bola, o importante é dar movimento à perna, e bater com ela com velocidade. E o professor aí destruindo o computador, ele certamente faria uso desse efeito. Vou ter luz, mais uma vez. Luz, obrigado. Por exemplo, o professor destruindo o computador. Não, eu não vou fazer isso, não. Professor, a ideia é muito simples, quer dizer, se vocês colocam o peso do martelo em cima do prego, não conseguem pregar, mas se dá uma certa velocidade, aí funciona. Deixa eu acabar de pregar que está solto aqui. Ou seja, a ideia é que a velocidade do martelo se transforma em um trabalho. Eu dou velocidade ao martelo. Tá. Por exemplo, uma aplicação... Não precisa. Esse balde está cheio de areia, tá? E uma das aplicações é a conversão de velocidade em trabalho com o bate-estaca. Tá? Aquele bate-estaca que é uma máquina enorme, uma torre que tem uma massa enorme, ela é solta e cai em queda livre e bate na estaca que se quer afundar, tá? E vai afundando e faz as pilastras em que depois é sujeitado. Isso aqui tem areia, tá? Não tem nada mais que areia. Então, o fato da gente ter uma máquina como o bate-estaca é extremamente positivo, porque eu posso calcular a velocidade com que ele bate aqui e queda livre. Se jogo desde uma altura h, a velocidade com que bate é raiz de 2gh, aí a velocidade de queda livre já não entra mais porque chegou ao fundo. Tá? Então eu calculo a velocidade com que bate e posso medir quanto isto se soterra. Posso fazer isso várias vezes e tirar uma relação entre o trabalho produzido, porque aqui houve uma força, dado que isto foi soterrado. Tá? Houve uma força que eu posso estabelecer uma relação entre a velocidade e o trabalho que ela produziu. Ou seja, é uma relação que, agora sim vamos, não, desculpa, não era isso, né? Esse bate-estaca que eu mostrei, o martelo e prego que vocês gostaram tanto,
fita elástica que não tenho, acelerador circular que não tenho, etc., que também não tenho, mas são experiências que certamente são experiências que vocês vão fazer, vocês mesmos farão no laboratório, muito simples, são experiências de mesa. Essas experiências, elas me dizem que o trabalho produzido pelo movimento depende do quadrado da velocidade. Esse é um resultado extremamente importante. E a energia cinética, definimos a energia como justamente a capacidade de realizar trabalho, chamamos de energia cinética, por cinético, pelo movimento, e vamos procurar a relação certa, com todas as grandezas envolvidas, massas, etc., vamos a procurar a relação certa usando as leis da mecânica. Estamos em um sistema mecânico, valem as leis de Newton, assim que vamos chamar a Newton, que nos ajude. Chamei ele, veio, tá? Chamou ele, veio, e nós fazemos, a partir da segunda lei de Newton, estabelecemos a relação bem precisa. Segunda lei de Newton aqui, né? Escrevemos a aceleração como a variação da velocidade a respeito do tempo, multiplicamos por Δx, estamos imaginando um movimento numa dimensão, multiplicamos por Δx o deslocamento, esse Δx aparece aqui, rearranjamos esses diferenciais de tal maneira de produzir a velocidade aqui, daqui, tá? Então aqui temos o trabalho produzido por esta força, tá? E aqui temos este delta de V vezes V, pode ser escrito assim, V delta de V pode ser escrito como delta de V2, dividido por um meio. Isso é fácil de ser provado aritmeticamente. Se não fosse provado aritmeticamente, vale pela lei da democracia. V2 é V por V, se for fazer o delta, faz o V por delta V mais V por delta V. Vario cada uma delas. E tenho este resultado, que o trabalho realizado é a variação desta grandeza aqui, que é o que me inspira para chamar a isto de energia cinética. Eu vejo que uma certa quantidade desta que muda, me provoca um trabalho, vice-versa, se realizo um trabalho sobre o sistema, me provoca a mudança dessa grandeza. Isso aqui, até agora, na mecânica, é decorrente e consequência da segunda lei de Newton. Tá? Mais para frente, quando a gente se sair da mecânica, tratar gases, tratar outros sistemas, a gente vai ter que procurar relações parecidas, mas inspirado neste, o resultado é sempre válido. Então, inspirado nesse resultado, a gente define a energia cinética disso, é uma grandeza escalar, isso que está aqui é um vetor, mas é um módulo ao quadrado, quer dizer, elevar ao quadrado a velocidade significa elevar um módulo ao quadrado, né? É uma grandeza escalar, tudo isso são escalares, e ela é definida positiva. Vocês vejam que o menor valor possível, sendo a massa uma grandeza sempre positiva, e o quadrado naturalmente positivo, o menor valor da energia cinética é zero. Ela só toma valores positivos, acima de zero. Isso depois terá consequências enormes na hora de definir o zero absoluto de temperatura. Por enquanto é uma coisa inocente, quase boba, quase que não faz sentido. Mas deixa chegar a hora em que isso mostra as garras. Tá? Mas o fato dessa energia ser sempre positiva tem uma ligação direta depois na hora de definir o zero absoluto de temperatura. Muito bem. Aí escrevi o teorema trabalho-energia de várias formas e em várias cores. Trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. T é C final menos EC inicial. Todos os mecanismos que eu tinha no programa para fazer subíndices, os utilizei. T e F igual a F. Observem os índices. Trabalho do movimento de I para F é a energia final menos a energia inicial. Aqui está representado. E até gravei num linguajar que vocês conhecem, super popular para vocês, linguajar de videogame, né? Para que ninguém esqueça um resultado importante como esse. Muito bem. Gostaram? Vou fazer um novo. Muito bem. Então agora vejamos.
Vamos fazer exemplos simplicíssimos. É claro, os complicados são para a aula de fixação, o professor que está com a caneta, o papel e a calculadora. Mas por exemplo, um carro que chega e para, na freada dele nós temos uma conversão de energia. Ele tem energia cinética, é o caso do bate-estaca. Tem energia cinética, está aqui energia cinética. Como a energia cinética inicial é este valor e a final é zero, a variação da energia cinética é exatamente esta. O trabalho é realizado pela força de atrito, então a energia cinética que desaparece na freada realmente é responsável pelo trabalho das forças de atrito. Essa energia, na verdade, ela desaparece em calor, é dissipada nos pneus. Aí, tá? Mas, por exemplo, a distância, o único detalhe que me interessa destacar, a distância pela qual nós precisamos para fazer, para dadas condições de massa e força de atrito, a distância na qual o carro precisa para parar depende do quadrado da velocidade. Isso é draconiano, isso é terrível. Porque, por exemplo, se nós duplicamos a velocidade, se formos parar o carro com uma velocidade dobrada, a distância que se precisa quadruplica. Se é 4 vezes a distância que se precisava para frear com V, se precisa para frear com 2V. Não duplica, quadruplica. Esses são resultados que poucos sabem até a hora que pisam no freio e o carro começa a escorregar. E, bom, Deus sabe o final. Outro exemplo, agora no outro sentido, trabalho convertido em energia cinética. Botamos uma força constante, empurra esse bloco aqui, então fazemos isso em várias etapas. O trabalho é feito por essa força constante, força por deslocamento. Né? Força 2 newton, deslocamento 3 metros, isso me dá 6 joules. A energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual a esse trabalho. Quer dizer que a energia final vai ser a inicial mais o trabalho aqui. Então eu tenho uma energia cinética final de 26 joules aqui, garantidos. Como conheço esta relação, energia cinética final em função da velocidade, tiro a velocidade. Claro, vocês podem me dizer, quanto suor, quanto trabalho, quanta artilharia para matar, na verdade, uma mosca. Esse problema sai pela fórmula de Torricelli, a fórmula de força constante, aceleração constante. Sim, é verdade, claro, lógico. Todo problema que se resolve facilmente, não só em física, em qualquer ciência, ele tem vários caminhos para ser resolvido. Mas vocês não poderiam aplicar esta técnica se fossem fazer a mesma coisa com uma força variável. Uma força variável não tem Torricelli, não tem a cinemática de uma força variável, mas sim tem o teorema trabalho-energia, que só envolve valores iniciais e finais. Não me interessa o que acontece no meio. Então, se fosse uma mola comprimida que solta esse bloco aqui, eu posso fazer o cálculo também via teorema trabalho-energia, e calculo a velocidade final com que essa mola soltou esse bloco. Este aqui, fora da questão, não tem Torricelli para resolver, como para qualquer outra força variável, não teria Torricelli. Esse QRT, pela minha incapacidade, a minha incompetência para conseguir o símbolo da raiz quadrada nesse aplicativo. Então botei square root aí, é a palavra, é a raiz quadrada de 2t sobre ela. Ok, então uma das aplicações mais interessantes que existe no mundo do fluido, do teorema trabalho-energia, é a equação de Bernoulli, que é um fluido que circula aqui, as pressões por essas distâncias, vamos preparar, as pressões funcionam como a pressão pela área, por esse elemento de volume, funcionam como o trabalho. Aqui tem o trabalho, aqui tem a variação da energia cinética. Ou seja, a aplicação do teorema trabalho-energia, apesar de que eu disse, ele vale no mundo da mecânica, mas no mundo do movimento dos fluidos incompreensíveis também vale. Esse trabalho feito aí, vocês podem até experimentá-lo, tá? Eu vou distribuir a vocês e espero recuperar na saída. Luz, por favor. Simples objeto aqui. Luz, obrigado. Ele é uma garrafa de Coca-Cola truncada.
cortada, e tem tudo isso nós esperamos recuperar. Então vocês vão realizar o trabalho soplando e vão medir o trabalho feito pela altura que conseguem com essa velocidade de ping-pong. Então vamos fazer uma estatística aí, vamos esperar os resultados. É só soplar e ver. É só soplar para ver. Alguém conseguiu tirar a bolinha dele? Não? Vou dar um estímulo adicional. Quem levantar essa bolinha aí tem 1,5 ponto na prova. Não, soplando, não com a mão. Soplando por aqui, porque soplando por aqui eu tiro. Mas soplando por aqui. Professora, vamos anotar o nome de quem conseguir para dar 1,5 ponto na prova. Por favor, levante o braço quem conseguir. Vem cá, faz aqui. Vamos tentar. A bola rosa é impossível. Vocês podem até experimentar para baixo. Também não sai. Bom, sinto muito, a prova depende da vossa habilidade, caneta, conhecimento. Não consegui dar prêmio para ninguém. Depois vamos explicar o que está acontecendo aí. Só vou explicar se todo mundo devolver aquela coisa. Muito bem. Não podem dizer que não demos uma oportunidade extra, vocês já tiveram. Agora vamos discutir. Vamos discutir a ideia de energia potencial. Vamos começar com uma força-peso. Resultados conhecidos, só me deixa colocar alguns nomes especiais. A gente chama campo de forças. O peso não é uma força comum, não é a força como a que eu estou fazendo na caneta. Eu estou sustentando a caneta, minha força sustenta a caneta. Mas o peso da caneta age aqui. Se eu deixo a caneta aqui, a minha força desapareceu, mas a do peso não. Então, o peso que age em todos os objetos é uma força que está, digamos, em todo o espaço que a gente imagina. A gente chama isso de campo de forças. Em cada lugar que eu precisar, eu tenho a força-peso, desenho ela. Então a ideia é a seguinte: eu vou movimentar esta massa deste nível de referência a este nível de referência e vou calcular o trabalho da força-peso. A situação é de equilíbrio, ou seja, estou fazendo uma força externa igual a força-peso para não ter mudança de velocidade. A velocidade é constante. Mas eu levo o peso e escolhi esse caminho aqui, esse degrauzinho aqui. Por quê? Para mostrar que nestas
deslocamentos chamados 10 horizontais, a força-peso não realiza trabalho. O trabalho só aparece nessas instâncias verticais. Então, se eu vou fazer a contabilidade de trabalho da força-peso, vejam que eu me movimentei daqui até lá, mas na verdade, na hora de fazer a contagem do trabalho, só tenho esses produtos, o peso pelo deslocamento, peso pelo deslocamento, peso pelo deslocamento, aqueles que são paralelos. Os outros deslocamentos são ortogonais. Ou seja, que o trabalho da força-peso acaba sendo peso pela diferença dessas coordenadas, né? Deslocamento total que eu escrevo como as diferenças das coordenadas. Esse resultado, na verdade, eu posso obtê-lo fazendo qualquer tipo de caminho que me leve daqui até aqui ou que me leve daqui até qualquer ponto dessa linha de referência. Eu poderia dar várias voltas e chegar ao mesmo ponto. O resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque cada caminho eu sempre tenho a chance de fazer essa decomposição. Um trajeto horizontal e outro trajeto vertical. Posso fazer isso infinitesimalmente, infinitas vezes. Faço a soma dos infinitos trabalhinhos. Tá? Tenho muita paciência para fazer essa soma. E só vai restar os trabalhos feitos na vertical. Negativos quando está subindo, positivo quando está descendo. Esse balanço sempre acaba me dando o mesmo resultado. Isso vale para a força-peso e aqui está representado em forma simbólica. Tá? Por exemplo, se eu fizer o trabalho em um sentido, de I para F, que geralmente inicial e final, é menos mg, voltando, tenho o mesmo resultado com sinal trocado. Então, se eu fizer o trabalho sobre um caminho fechado, isso me dá zero. Então, que o trabalho independa do caminho, ou que o trabalho num caminho fechado é zero, são sinônimos que classificam essa força como uma força conservativa, é o que se chama uma força conservativa. Eu faço um trabalho num caminho fechado, tá? E chego ao mesmo ponto energético. Se eu fizer muitas voltas dessa, não tenho absolutamente nada do ponto de vista energético. Energeticamente, tá? Não estou nem acrescentando, nem tirando nada. Isso é a força conservativa. Isso quer dizer que se a gente mudar o conteúdo de energia desse tipo de campos, é possível reobter. Então, para uma força conservativa, a gente define um conteúdo de energia associado com uma posição, que é o que chamamos energia potencial. Ela não tem uma única expressão, apenas que vamos defini-la aqui para todas as forças que você vai encontrar no seu trabalho em física, seu trabalho profissional, etc, etc. A diferença de energia potencial para um campo de força conservativa é menos o trabalho feito pela força do campo, indo desde o ponto inicial até o ponto final. Essa definição vale para a força gravitacional, que é o peso, vale para a força gravitacional quando a gente considera grandes distâncias do centro da Terra, vale para as forças elétricas, vale para as forças magnéticas, vale para tudo. Essa é uma definição completamente geral. Tá? A definição estabelece a diferença e se trata de menos o trabalho. Tá? Então, lembremos que esse T e F independe do caminho. Vamos fazer alguns exemplos. Tá? A energia potencial do peso que nós já vimos, só estou limpando os índices e subíndices, chegando ao resultado conhecido. A diferença de energia potencial é MGH, isso é repetido sistematicamente. Por acaso, só vejam que a energia potencial com essa altura depende linearmente e, evidentemente, esse valor de referência é absolutamente indefinido. A gente não tem como estabelecer quanto vale a energia potencial, a não ser a respeito de um outro nível mais para trás ou mais para trás, etc, etc. Eu não tenho um zero de energia potencial gravitacional. Para o caso da mola, também eu posso discutir a energia potencial, fazer o seu gráfico, que o trabalho da força da mola está dado pelo quadrado do deslocamento e é sempre positivo. Essa energia potencial sempre positiva, isso me permite definir um zero. Tá? Isso está ligado também com a temperatura do zero absoluto. Esse zero daqui, já vão ver, na hora de discutir, está ligado com o zero de energia cinética, etc. Questões profundas da física atômica e da física estatística. Mas para a mola, eu tenho como definir o nível mais baixo de energia. A menor energia potencial possível para a mola é zero. Está aqui. Com a mola, no comprimento na qual comprou na ferreteria.
atrito, que também não pode ser considerado realmente um campo de força, mas só para mostrar a diferença entre uma força conservativa e não conservativa. O atrito, ele sempre faz um trabalho negativo. Vejam, se eu for de A para B, direto, eu faço o trabalho da força de atrito multiplicando F por D, aqui, essa distância. Mas se eu for de A para B, passando por C, tá? Fazendo a viagem via o C, tá? Podem ir, mas deixa a pelota deixa a bola de tênis de mesa. Se vou passando por C, vocês veem que o trabalho, este que está aqui, de A para C, é negativo, mas de C para B também é negativo. Ou seja, a gente sempre tem soma negativa do trabalho, não tenho como cancelar uma parte com a outra. É diferente da força, a força-peso nunca teria trocado, a força-peso nunca teria trocado de sentido, mas o atrito troca. Então o trabalho dele não se pode falar de que isso seja uma força conservativa, apenas bastaria levantá-lo e não teria atrito. Então vocês veem que o trabalho realmente depende brutalmente do caminho no caso do atrito. É uma força que não pode ser nem de perto pensada como conservativa. Aliás, é o protótipo de força dissipativa, aquela força que não conserva energia. Ok, vamos agora a tomar esse conceito de campo de forças conservativas e vamos a calcular o trabalho. Vamos fazer o seguinte. Pronto. Esse seria o campo de forças que eu estou falando. Tá? Tem uma partícula que se movimenta deste ponto inicial a este ponto final. Sobre ela age uma força externa, pode ser a força da mão, a força da perna, uma corda, etc. Mas tem a força do campo, essa força que está aqui disseminada, que contamina essa região. Essa força do campo está sempre presente. Estou fazendo essa viagem aí, tem um deslocamento. Veja os trabalhinhos aqui, feito pela força total. A força total é a soma da exterior. Então temos aqui o trabalho feito pela força total, pela fórmula do trabalho é isso. A força total é feita de duas partes. Então, se eu vou calcular o trabalho desta força, vai me dar o trabalho total é a parte exterior, a parte da força exterior vai me dar o trabalho exterior e a força do campo vai me dar esse trabalho feito da força do campo. Como esta é uma força conservativa, esse trabalho da força do campo, a gente associa uma diferença de energia potencial e vemos que o trabalho total, feito pela soma total das forças sobre a partícula, tem uma parte externa e tem uma parte que é a mudança de energia potencial. Então, mais uma vez, vamos ao fliperama e chamamos o grande teorema trabalho-energia, só que agora aqui temos um trabalho total que tem duas partes. Tá? Ele está feito de duas partes. O trabalho total vai ser a diferença de energia potencial. Só que o trabalho total é o trabalho externo mais a diferença de energia potencial. Colocando isto lá e rearrumando, vemos que o trabalho externo se ocupa de fazer mudar esta grandeza que está aqui. É o que chamamos aqui energia mecânica total, energia cinética mais a energia potencial associadas com um ponto final da trajetória. Aqui temos as mesmas grandezas, me faltaram, o índice está aí, desculpa. Aqui temos as mesmas grandezas associadas com o índice inicial. Então vemos que o trabalho externo se ocupa de mudar esta grandeza aqui, que é energia cinética mais energia potencial. Aí chegamos a um resultado extremamente importante, que o trabalho externo realizado é igual à mudança de energia mecânica total. Eu posso ter forças no sistema, mas se as forças provocam trabalho, mudarão o conteúdo de energia. Mas se as forças externas não me dão trabalho, então tenho energia. Aqui tem um exemplo extremamente simples, mais uma vez, é um plano inclinado, uma massa, uma velocidade I, uma força F, só vou ter uma força constante, nós teríamos no instante inicial aqui, teríamos o conteúdo de energia desta massa e a energia cinética, mas a energia potencial calculada a respeito desta linha. No instante final temos a energia cinética mais a energia potencial associada com esta linha. Então,
Como temos uma força externa que é constante, eu tenho um trabalho externo que é o produto desta força por esta distância. Muito bem, esse trabalho externo é o que me dá a mudança de energia mecânica total. Ou seja, este F vezes D é a diferença de energia cinética mais a diferença de energia potencial. Daí o problema parte para o que for. Responda, dado a velocidade inicial, calcula a velocidade final. Dado essa altura, calcula essa altura, sabendo, enfim, etc. Aí vai, o problema é esmiuçado conforme uma tenha dados, né? Mas o que é essencial é que o conteúdo total de energia que eu tenho no problema, o conteúdo total que eu tenho aqui, ele muda pelos efeitos de ter um trabalho externo sendo realizado sobre o sistema. Obviamente que estava sendo esperado um resultado bombástico como este, de que num sistema fechado a energia mecânica total se conserva. O que significa fechado agora? Fechado significa que o trabalho externo é zero. Fechado significa que o trabalho externo é nulo. Conservar significa o quê? Que não muda com o passar do tempo. O conteúdo energético que eu tenho no meu problema, tá? Ele é conservado ao longo do tempo. Eu tenho alguns exemplos para observar a conservação da energia, apesar de ter evidentemente dificuldades inerentes às próprias experiências. Nenhuma delas é isenta de atrito, nenhuma delas é isenta da resistência do ar. A gente não vai observar a conservação da energia em forma precisa. Obviamente, feita uma medida extremamente fina das grandezas envolvidas, a gente veria para onde que vai aquilo da energia inicial que não apareceu na energia final. Mas só deixa induzir alguns pequenos detalhes. Esse é um plano inclinado. Luz, por favor. Esse é um plano inclinado que nós preparamos para que funcionasse fazendo uma esfera rodar. O motivo de fazer a esfera rodar e não deixar correr um bloco é que realmente minimiza totalmente o atrito, porque no caso da esfera que roda, o atrito se ocupa de fazer a roda, essa esfera rodar. O atrito acopla o movimento de traslação com o movimento de rotação, como vamos estudar no 6º módulo. Então, o atrito, na verdade, ele não proporciona perda de energia, ele só acopla um modo com o outro. A perda de energia, essencialmente, acontece fundamentalmente pelo atrito com o ar. Tá? Eu coloco aqui uma determinada energia potencial. Vocês veem que a perda é evidente, eu não consigo chegar ao mesmo lugar. Mas eu tenho uma energia potencial, a esfera está aqui. Quando ela passa por aqui, digamos, se a energia potencial for calculada a respeito desta altura, está com energia potencial zero, toda essa energia potencial se transformou em cinética. Né? Toda energia potencial se transforma em cinética. Como ela tem velocidade, ela continua subindo, a energia cinética que tem aqui vai desaparecendo e se transforma em energia potencial até que ela para a sua marcha. Teoricamente, se fosse um problema que a gente faz no livro, essa altura seria exatamente igual àquela altura. É claro que não conseguimos isso, só conseguimos alguns efeitos, como por exemplo, colocar a esfera lá, se a gente quisesse, porque as diferenças são, tá? Quer dizer, não conseguimos a mesma altura lá e também na volta, porque há uma perda de energia evidente. A cada oscilação dessas eu tenho uma perda, só que ela realmente oscila uns quantos minutos. O efeito de colocá-la lá é porque nós fizemos uma marca e tem a energia certinha para... Aí tem que ter uma marca e essa chega para lá. Aplausos para ela. Por exemplo, a gente pode soltar, vocês veem o caminho feito neste trecho do plano inclinado. Ela anda uma distância bem menor aqui,
e anda uma distância maior lá até de ter a sua marcha. Apenas que as alturas são iguais, tá? Eu simplesmente mudei os ângulos do plano inclinado. Posso fazer ela sair por lá, tá? É só que a gente desenha, conserva energia no livro, mas na verdade na hora de fazer as experiências não tem sérias dificuldades. Ok, nós aqui temos conservação de energia porque não há força externa nenhuma, exceto aquelas que me fazem perder uma parte da energia, como o atrito viscoso do ar, né? Mas a única força que movimenta esse bichinho é o peso dele, tá? Então eu tenho conservação de energia neste sistema, apesar de não tê-la visto intensamente. Vamos fazer a água? Vou deixar isso aí. Outro sistema que nós temos, só deixa mostrar deixa mostrar o desenho. Não precisa desligar a luz, por favor. Essa máquina de água que está aí, vamos fazer uma simples medida, que é o seguinte. Sim, acho que precisa desligar a luz. Só um segundo. Tira a luz daqui, isso. Dá para vocês observarem? Desliga, luz. Tá. Bom, a máquina de água é aquela polia, nós temos ela montada lá em cima, tá? Tem umas duas massas aqui, essas duas massas são diferentes. Eu chamei de mesinho que está embaixo, a mesão que está lá em cima, a maior é a M. Os valores que estão aqui, seria interessante vocês anotarem esses valores. São 2 quilos a menor e 2 quilos 150 gramas a 150 gramas de diferença. É só dar uma aceleração de descida pequena. Muito bem. Vamos primeiro, faz sentido falar de conservação de energia neste problema? Bom, aqui temos o peso de cada massa, mas o peso a gente não considera como uma força externa. O peso vai fazer a energia potencial mudar, tá? Ele está contabilizado na energia potencial. A força que age aqui é a tensão da corda. A tensão da corda T aqui é a mesma que eu tenho aqui, tá? Ou seja, eu tenho uma e outra aqui, tá? Então, acontece o seguinte, que estas duas massas estão solidamente unidas por essa corda. Quando ela desce uma distância delta, ela sobe também uma distância delta. Então, se eu tinha a corda, que desce uma distância delta, eu tenho um trabalho aqui, mas aqui eu tenho aquela na corda, por um deslocamento paralelo. Ou seja, o trabalho que aquela faz na corda aqui negativo, aqui aquela o faz positivo. Ou seja, o trabalho feito pela tensão da corda sobre esta massa é de sinal negativo a respeito do trabalho feito pela tensão sobre esta massa aqui. Ou seja, o trabalho externo, apesar de ter forças, o trabalho externo, na verdade, é zero. Esse sistema, como para que vocês o imaginem como tensão, é como se fosse assim. É como se tivesse é como se vocês pegassem as duas massas, deixa eu botar massas na luz. Essa seria a corda, né? É como se a diferença das massas pela gravidade fosse a força que puxa eles assim, tá? Ou seja, o deslocamento deste é igual ao deslocamento deste, porque as tensões e o deslocamento em um lado são paralelos, no outro lado antiparalelo. Ou seja, numa palavra, tenho força externa, tenho a tensão na corda, mas trabalho externo nulo. Então a energia total é conservada. Vamos fazer a contabilidade da energia. A contabilidade da energia é, inicialmente eu tenho uma massa aqui embaixo, a outra massa lá em cima, tá? Digamos, se a energia se conserva, eu tenho que verificar isso a qualquer instante. Eu vou escolher o instante em que elas se cruzam, que as duas massas se cruzam, porque é fácil de identificar que as cruzam. Então, se elas estão inicialmente na distância 2D, elas cruzam na metade, que é realmente a diferença dessas duas H. Assim que monto facilmente o valor da energia no instante em que elas vão cruzar aqui. Esta vai subir uma distância D e esta vai descer essa mesma distância D. Então aqui tem a variação, aqui tem a energia potencial no instante do cruze. No cruzamento também ganhei uma energia cinética, a velocidade é a mesma, só que uma é para cima e outra é para baixo, é a mesma módulo, tá?
Mas como aparece energia cinética, eu somo todo o meio de Mzinho V2 mais o meio de Mzão V2, me dá isso que está aqui. Tudo bem. Então, se eu quero verificar se este número é igual a este número, o que eu deveria medir é a velocidade. As alturas eu já medi, as massas eu medi. Só deveria medir a velocidade no instante do cruzamento, no instante em que ela se cruza. Para medir a velocidade no instante em que se cruzam, faço a cinemática usando as equações do movimento do MUV, né? Movimento uniformemente variado. Essa distância vai ser percorrida nesse tempo t com essa aceleração. A velocidade vai partir de zero, vai valer v aqui, cujo quadrado 2 vezes AD. Entre esse daqui tiro a relação A em função de V e T, substituo aqui, vou para aqui, deu para lá, aqui, por entrar. E você vê que a velocidade, eu escrevo a velocidade em função da distância que ela vai andar até o cruzamento, que é uma medida estática essa, porque vai ser metade da diferença dessas alturas, né? Uma medida estática. Só vou medir dinamicamente o tempo do cruzamento, o instante do cruzamento. Então, coloco nesta fórmula que está aqui, espero que vocês anotem. Esses valores são todos dados, só precisamos medir o tempo, o instante em que ela se cruza. Nós vamos fazer isso para vocês, de graça, sem custo adicional nenhum. Vamos mostrar para vocês o tempo. Cadê isto é cronômetro? Essa é Mzinha, aquela é Mzão. O que nós colocamos aqui por trás é apenas uma maneira de destacar o instante de cruzamento. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele dispara o relógio, ela acelera lentamente, para isso que foi. Algum problema? Começamos de novo. Sempre falei, tem que trazer um relógio asiático, não africano. Vamos lá. Quando cruza, ele vai medir o tempo, você vai anotar esse valor. Pronto. 8 segundos e meio. Vamos repetir? Vamos repetir umas 100 vezes, para poder fazer estatística. Alguém tem horário de almoço aí marcado? Não sei. Oscilações. Agora deu 9 segundos. Estamos dentro da nossa precisão. Então esse tempo que estávamos precisando, é 8,5 ou 9 segundos, e feitas as contas, nós deveríamos encontrar que aquela grandeza lá, feitas as contas, tem que ser igual a esta grandeza aqui. É evidente que você vai encontrar números diferentes, o que não quer dizer que as grandezas não sejam iguais. Os números são diferentes porque há medidas com incertezas. Todas as grandezas em física são conhecidas com alguma incerteza. Aqui, por exemplo, eu não coloquei as das alturas, não coloquei também as das massas, porque esse é o trabalho do professor da física experimental. Eu nem tenho competência para tratar isso com soltura, mas se a gente fizer os cálculos corretos e colocar as incertezas de cada grandeza, aquelas duas, EI e EF, vão ser certamente iguais dentro da sua incerteza. Temos este outro sisteminha, vamos, cadê o... estes sistemas já começam a combinar de uma maneira extremamente positiva. O loop conhecido, este desenho está errado, porque quando foi solta, deixa eu ver se eu capturo
Não, desculpa. Queria capturar a caneta do PowerPoint, mas não consigo. Tem uma canetinha aqui, mas não está aparecendo. O desenho está errado, porque soltando a bola de A, ela vai fazer o loop, e em B, evidentemente, a velocidade está no outro sentido, não nesse sentido que está desenhado. Isso foi um problema detectado na madrugada. Muito bem, esse loop, que eu vou mostrar aí, ele simplesmente solta essa bolinha, ela faz esse loop que está aqui. É um sistema simples, mas ele tem um fundo interessante, porque voltamos mais uma vez à combinação precisa, digamos, para realizar uma trajetória circular. Existe uma única possibilidade, para uma dada aceleração existe uma única velocidade que faz esse círculo. De tal maneira que esta velocidade e esta aceleração tenham esta relação aqui. Ou seja, a aceleração é a aceleração centrípeta, que é o quadrado da velocidade dividido o raio da trajetória. Para uma dada aceleração, tem uma única velocidade que faz aquele círculo. Então nós temos, por exemplo, a partir desta relação, a única velocidade, já esclareço o que quer dizer com única velocidade, não um único valor, senão existe uma velocidade mínima. Mas isto que está aqui, a gente trata da seguinte forma. Quando a esfera está lá, nós estamos rodando neste círculo, a esfera vai realizar uma ação sobre a pista vai reagir sobre ela com esta força N, que está aqui. Então, a reação da pista mais o peso são as forças que estão agindo lá, tá? Quando ela passa por lá. Esta força que está aqui me proporciona a aceleração centrípeta. Agora, a menor possível é quando esta reação é nula, quando a normal é nula. Ou seja, quando a esfera passa, a bolinha passa por lá, sem realmente agir sobre a pista para cima. Então ela passa por lá e a aceleração centrípeta que está aqui é simplesmente a aceleração da gravidade. Ou seja, quando ela chega lá com velocidade, mas está em queda livre, é como um satélite, se vocês quiserem. É como um satélite, ela teria a aceleração da gravidade lá, não cai porque tem velocidade. Muito bem. Então, aplicando a lei de conservação da energia, ou seja, se eu tomo a energia aqui, este sistema só se movimenta pela força do peso, tá? As reações da pista sobre a esfera são todas transversais, o deslocamento não provoca nenhum tipo de perda de energia. Então, eu posso igualar a energia em B com a energia em A, fazer esta conta que está simples aqui, e chegar à conclusão que se eu coloco a mínima velocidade com que consigo dar a volta, tá? Que seria esta que está aqui, quando tenho a mínima aceleração possível, aqui, tá? Então tiro o valor da altura que devo tirar para fazer isso rodar. Se eu tiro numa altura menor, ela simplesmente não roda, ela cai aqui. Se tiro de uma altura maior, ela vai rodar porque aparece essa reação, vai crescendo, e não terei problemas em ter acelerações cada vez maiores aqui. Existe uma mínima, que depende de que eu jogue nessa distância aqui. Nós temos um loop pequenininho aqui, tinha um grande. Pode me dar um pouquinho de luz aqui? Isso é um brinquedo muito simples. Aqui. Tá? Se a gente joga desde a altura certa, isso faz essa voltinha. Só que se a gente joga de uma altura insuficiente, ela não consegue dar a volta, ela cai aqui. Se a gente não respeita aquela altura mínima, 5 meios, 2 vezes e meio raio, 2 vezes e meio raio seria um raio mais aqui. Aproximadamente aqui seria a altura mínima. Se eu jogar aqui, quer dizer, seria uma vez mais o raio, né? Se eu jogar certamente daqui, ela não consegue dar a volta porque tem um atrito correndo aqui. E além do mais, esta pista, esse cálculo que está aqui, não contempla a energia de rotação desta esfera, que também deveria entrar no balanço energético. Vai entrar na sexta aula, não entra hoje. Então essa altura se transforma quando a gente coloca a energia de rotação da esfera, tem que ser uma altura maior.
e desde uma altura maior eu consigo fazer a voltinha do loop, tranquilo. Tá bom? Gostaram? Bom, isso aqui é uma aplicação simples, conhecida da a conservação de energia com o movimento circular. Tem uma outra aplicação que eu vou discuti-la com uma certa extensão e com um certo detalhamento. Bom, uma esfera dá um conteúdo de energia no problema, levanta-te aqui, dá um conteúdo de energia, solta a esfera. Vejam que a energia cinética, ela começa a crescer, cresce quadraticamente no tempo, enquanto que a energia potencial diminui quadraticamente. Eu fiz aqui a cinemática, este problema só funciona pela ação do peso, então tenho conservação de energia. A cinética muda desta forma, a potencial muda desta forma. Aqui coloquei no mesmo gráfico. Se a gente somar a qualquer instante o conteúdo de energia potencial com o conteúdo de energia cinética, é uma constante igual à quantidade de energia colocada inicialmente. Essa é a ideia de conservação. Para todo instante que eu considerar o meu problema, sempre a soma das energias é uma constante. Entra o tempo na jogada, tá? Entra o tempo na consideração. É um caso muito simples. Eu vou tratar um aqui um pouquinho mais complexo e vou fazer o tratamento completo, porque ele é um verdadeiro modelo, né, de como se resolve um problema mecânico utilizando considerações energéticas e considerações dinâmicas. Se trata de um pêndulo. É uma corda de comprimento L com uma massa M na ponta. Afasto ela da posição de equilíbrio, solto. Tá? Deixo ela andar. Então vamos ver. Em primeiro lugar, o que eu tenho? Eu tenho um peso e tenho a tensão na corda. Isto que está aqui funciona como uma força externa. A tensão na corda não está associada a nenhuma energia potencial. É uma força externa, mas como a trajetória é este círculo e esta força tem a direção radial, tenho força, mas ela não provoca trabalho, é perpendicular ao deslocamento. Então está garantida a conservação de energia. Bem, a sutileza, tenho força, mas não provoca trabalho, consequentemente a energia é conservada. A força externa existe, mas o trabalho externo é zero. O trabalho da força-peso vai aparecer na energia potencial. Ok, outra coisa, a magia da notação vetorial é a seguinte: eu tenho esta força, então de olhos fechados, a segunda lei de Newton em forma vetorial está escrita aqui. Eu sei que se somo as forças que agem sobre a massa, isso é igual a essa massa pela aceleração. Vetorialmente está certíssimo, corretíssimo. Tá? Só que isso aí, agora, tem que ser levado a componentes para poder trabalhar, para poder calcular. Isso é muito bonito para ser escrito, mas é certinho. Está perfeito. A notação vetorial me permite escrever isso. E partir para frente com isso debaixo do braço e dizer qual será o melhor sistema de coordenada para projetar essas forças. Tá? Bom, alguma inspiração nós temos. Como se trata de um movimento circular, não uniforme, porque vamos soltar com velocidade zero, e quando ela passar aqui tem velocidade diferente de zero, então temos aceleração tangencial, ou seja, a velocidade tangencial vai crescer. E como é um movimento circular, necessariamente temos aceleração centrípeta. Então a aceleração que está aqui está feita dessas duas partes, da centrípeta e da tangencial. E isto me inspira para projetar essa equação que está aqui e decompor as forças. Meu objetivo é calcular o valor dessa tensão para qualquer ângulo θ e o valor da velocidade para qualquer ângulo θ. Esse é o objetivo que nós temos em mente. Muito bem, escolhemos então a direção radial e a direção tangencial para fazer a decomposição dessas forças. Vejam que a única coisa que tenho que projetar é o peso, esse ângulo θ igual a esse ângulo θ aqui. Então só projeto o peso aqui nesta direção. E a diferença entre amarela e azul aqui, isso deve estar feito no próximo. Então essas diferenças estão aqui, a tensão menos a componente do peso está aqui. Tá? Ou seja, deste lado eu tomo a componente radial é esta. Tá? Deste lado eu tomo a componente radial, que é a aceleração centrípeta, está dada aqui em função da velocidade. Do lado da tangente eu só tomo a componente do peso.
E a aceleração tangencial está ligada ao módulo à mudança do módulo da velocidade. Para conhecer V, aí sim aplico considerações energéticas. Então, a energia inicial, a energia nesse instante T, que eu chamei final. Tenho a energia inicial, a energia final, cinética mais potencial. A energia total é conservada, faz um pouquinho de geometria com essas alturas, H e H, escritas em termos dos ângulos. Dou umas voltinhas com isso que está aí e resolvo o meu problema. Calculo o quadrado da velocidade em função do ângulo que o pêndulo está, tá? E calculo a tensão na corda. No princípio, eu estou satisfeito com isso que está aí. A gente pode tirar mais informações. Por exemplo, a gente poderia se perguntar, na verdade, como é que muda esse θ com o tempo. Esse é um outro problema. Esse é um problema mais complexo. Não temos condições de fazê-lo agora. Vamos conseguir resolver quando a gente fizer hipóteses de pequenas amplitudes, etc. Mas o tempo não está aparecendo aqui. Por exemplo, essa expressão da tensão me diz que se eu tiro a 90 graus, quando passa pela vertical, a tensão na corda é 2 vezes o peso, ou seja, ou corta quando está na vertical, ou não corta nunca mais. Enfim, esse problema é um problema que deveria ser guardado por vocês como protótipo, escrito todo aí na máquina, etc. Para que vocês tivessem ele como modelo. O problema em si é que ele é um modelo. Tem todos os ingredientes, tem a conservação da energia, tem a equação vetorial da segunda lei de Newton em forma vetorial, tem as projeções. É um protótipo extremamente interessante. A energia para qualquer ângulo θ é igual à energia inicial colocada. A variação da energia segundo o ângulo θ está refletida nesse gráfico. A energia potencial começa com o seu valor máximo, aqui, a energia potencial começa com o valor máximo, ela vai diminuindo à medida que o pêndulo se aproxima, aqui ela é zero e a cinética cresceu e chegou ao máximo, então em função de θ. Tá? Essas são as variações de energia em função do ângulo que nós temos aí. Ok, eu vou esperar, vamos lá embaixo. Esse pêndulo que eu mostrei aí, nós montamos um aqui, ver se ali... desculpa, está aqui. Fizemos um por um período. Sim. Esse seria o pêndulo. Nós fizemos ele com uma massa suficiente, temos uma altura suficiente para ter um período. Quando nós dizemos que damos energia potencial, a gente coloca ele afasta da posição de equilíbrio, né? A gente afasta da posição de equilíbrio e solta. Tá? Então, este ponto em que ele inverte o sentido são os pontos de velocidade zero. Ele para o movimento do sentido e começa a andar em moto. São os pontos de máxima energia potencial. No ponto na vertical, quando ele passa pela vertical, tem a máxima velocidade. A energia potencial é zero, a energia cinética é máxima. O pêndulo é importante na história da civilização, porque o tempo que ele leva em ir e vir depende da amplitude. O tempo que ele leva para ir e vir independe da amplitude quando a gente considera amplitudes pequenas. Então é o relógio perfeito, marca o tempo. A gente pode dizer, bom, eu demoro a tomar café 545 oscilações de pêndulo. Mas é a maneira de marcar o tempo. A humanidade começou a registrar o tempo através do pêndulo. Huygens, a medir os intervalos de tempo, que é um movimento periódico que independe da amplitude, ou seja, enquanto ele vai parando, e vai parar, é claro, o tempo que ele demora em ir para lá e voltar a se encontrar lá é sempre igual, mesmo que faça uma oscilação pequenininha aqui. Então é perfeito para medir o tempo. Agora gostaria de saber se vocês acreditaram na minha discussão sobre a conservação da energia. Estão absolutamente certos? Acreditam na conservação da energia? Acredita? Né? Tem alguma dúvida?
Se acreditam, então eu convido a vir a sentar aqui nessa cadeira um de vocês. Fala o número de 1 a 5. Fala. Perdeu, vem. Senta aqui. Senta. Não, tira os óculos. Se ele tira os óculos, não vai ver o bicho vir. Tira a mão daí. Alguém mais quer experimentar? É? Tá doidinho para fazer, né? Vem. Quer fazer? Bom, tudo bem. Só vai ficar aqui até... Tá? Parabéns, hein? Bom, só temos para mostrar a evolução temporal da energia. Tem uma montagem bonitinha. Vocês observam, por exemplo, um sistema igual ao do pêndulo. A energia cinética está aqui. Quando a velocidade cai a zero, essa energia cinética cai a zero. São nas pontas, né? Na ponta. Quando ela passa no meio da coisa, a energia potencial é que é zero e a cinética é massa. Essas são evoluções temporais calculadas por computador, porque as equações não se resolvem para uma amplitude arbitrária, você não resolve analiticamente. Então mas elas são essencialmente, essa pontinha que está aqui segue senos e cossenos, energia cinética. Vamos ver a outra aí. Temos também a do pêndulo, experimentada em carne própria pelo generoso e gentil colega. No pêndulo que nós acabamos de ver, acontece a mesma coisa. A velocidade ela vai a zero nos extremos e muda de sentido. Então a energia cinética nos extremos ela cai a zero. Eu só vou marcar a energia cinética. Ela cai a zero nos extremos, quando a velocidade se anula. Só que quando ela passa por aqui, a energia cinética é máxima. Essa aqui. A energia total, que seria a soma instantânea da amarela e azul, a todo instante, aquilo daria uma reta fixa no tempo, né? A soma contínua das... Pode voltar ao PowerPoint? Não, né? Muito bem. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Aproveitem as 2 semanas que tem até o dia da prova. Não deixem para... A prova é sábado. É bom não começar a preparar a prova sexta, 5 horas da tarde. Comecem hoje mesmo, já deveriam ter começado. Se vocês aproveitassem todo o material que tem ao vosso dispor, aquela prova seria apenas... Pode voltar para a última. Tudo bem. Bom dia. Só dá um pouco de